Pois é, e tem mais uma coisa aqui que tá difícil de saber o caminho aqui em Brasília, viu, gente? É o imbróglio, a novela, não sei como a gente pode chamar, em torno do IOF. Hoje, por uma questão, o Alexandre de Moraes tinha chamado aí a audiência de conciliação entre Congresso e Executivo, né? A AGU foi representando o governo, os presidentes da casa, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, não estiveram, mandaram os advogados, mas a audiência terminou sem acordo. E agora cabe ao Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, dar algum parecer em relação com base no que as duas partes do que as duas partes apresentaram ali hoje nessa audiência de conciliação, que não teve uma conciliação, né? E aqui em Brasília a gente tem o repórter Felipe Pereira, que do Congresso também acompanha um pouco dos bastidores e do desdobramento e das expectativas do que a gente pode esperar. Felipe, boa noite, bom ter você aqui. Me conta um pouco como é que foi e qual é a expectativa dentro do Congresso e do governo. O Haddad falou agora à noite também um pouco sobre isso, dessa não conciliação. Que caminho a gente vai ter? Se a gente não tem ainda uma resposta para o tarifaço do Trump, para o IOF, a gente consegue já imaginar um horizonte com uma solução? Oi, Carla, oi a todos que nos assistem, a Mari e a Graça. Então, quando eu vi que ia participar aqui, eu saí disparando mensagem, que nem desesperado, e aí no caminho para cá um deputado petista falou comigo, nossa, a gente consegue se encontrar com o Trump e não acha uma solução, e aqui a gente consegue se encontrar, era um deputado do PT, com o pessoal do Congresso, e nem assim a gente acha uma solução. E ele disse e era um deputado que eu falei ontem, ele estava bastante otimista, porque ele dizia que ficou claro que esse jogo ricos contra pobres, o governo que taxa, o Congresso que não gosta, que protege a Faria Lima, que protege os empresários, não era bom para ninguém, era um jogo de perde-perde, e aí volta e não tem acordo. Então, eu perguntei para ele se tinha uma frustração, ele disse, eu não sei, porque a gente não conseguiu conversar sobre isso, porque é a última semana do Congresso, está tudo um caos, e eu conversei com um representante também do PL, e ele disse, nossa, é mais uma situação que o Alexandre de Moraes vai brilhar e que ele vai ter poder de decisão. E tu mencionou o Haddad citou o risco sacado, que diz que foi isso que impediu o acordo. O risco sacado, a Mário Graciano sabe melhor do que eu, mas é uma operação que, tipo, você vende um celular, você vai receber daqui a... Você é uma varejista, você vende um celular e vai receber daqui a 60 dias, só que aí você chega e diz para o banco, olha, eu tenho esse crédito de 100 milhões de reais em celular vendidos, você me antecipa esse dinheiro agora, e aí você recebe, isso que vai receber menos que os 100 milhões, e você recebe a íntegra daqui a 60 dias, e você imagina esse dinheiro que o empresário usa para capital de giro, para sabe-se lá o gasto que ele vai ter. E por não ter esse acordo, e o governo ia taxar em 3,95%, esperava arrecadar 8 bilhões, e de acordo com o Haddad, por não ter havido um consenso em relação a isso, foi o que impediu o acordo na mediação hoje do Alexandre de Moraes. E nesse momento está valendo, né, a posição do Congresso, que derrubou o decreto e o Alexandre de Moraes suspendeu tudo, né? Então, enfim, o Congresso, eu estava conversando com algumas pessoas que falaram que nesse momento ele está vitorioso. Do lado da AGU e do governo dizem que não é bem assim. Enfim, tá difícil um caminho aí, né? Acho que vai ser realmente o Alexandre de Moraes quem vai dar o rumo para isso. Tem esse meio do caminho? Você acha, Felipe, pelo que você está ouvindo aí no Congresso, que dá para chegar, se essa questão do risco sacado que você falou for equacionada, a uma solução, ou o Congresso ainda vai continuar batendo o pé e usar isso para outras negociações? Eu vou fazer outra analogia, que você disse que o Congresso está vencedor. Me disseram, o governo federal está vencedor na questão do Trump, mas é o começo do jogo. Aqui, o Congresso está vencendo por enquanto, mas não é o final do jogo. E o governo se apega muito de... É uma prerrogativa a definição desse ato, é um ato normativo, o IOF é uma prerrogativa da Poder Executivo, de que atentar contra isso num cenário que o Congresso já está super empoderado, que ele avançou sobre o orçamento com 50 bilhões de emendas, de que não há um clima para dar mais poder ainda para o Congresso. Então o governo se apega muito a isso. Mas dizer que já dá para traçar um cenário, eu não sou louco, Brasília tudo pode acontecer, e quem dizer que sabe o que está acontecendo está chutando ou tem bola de cristal.
É isso aí, Felipe. É assim que a gente trabalha, né? Com essa emoção mesmo. Obrigada, Felipe. Bom trabalho. Obrigada por tudo. Ô, Graça, eu vou pegar uma perguntinha antes do break rápida. Você que é advogado e risco sacado e tudo mais, qual que é esse imbróglio aí? Explica um pouco. Dá para resolver? Porque o IOF, de fato, o que o governo está dizendo é a prerrogativa, né? Que o Congresso tirou. Enfim, quero a sua opinião, Graça, mestre. Então, Carla, os advogados eles têm muitas razões para serem detestados pelo resto da. Uma dessas razões, que eu acho uma ótima razão, é responder depende para tudo. Mas nesse caso é um depende mesmo, porque por um lado, o governo tem a prerrogativa de aumentar a alíquota do IOF sem passar por votação no Congresso. Por outro, a razão do Congresso derrubar é muito boa também. O IOF não pode servir para fim arrecadatório, ele é um imposto regulatório. É para resolver problema de política econômica, não é para botar dinheiro no caixa. Botar dinheiro no caixa, se você precisa, está com problema, tem que ir lá no Congresso pedir, mobilizar a base, construir maioria e passar. E isso aí o governo não está fazendo. O governo está dando um migué de 20 bilhões de reais, desculpa a informalidade, que é uma conta que o governo não consegue fechar de 20 bilhões e achou essa solução do IOF. O governo tem razão, ele pode aumentar a alíquota do IOF, mas ele não pode aumentar o seu bel prazer, não. Eu acho que, tipo, juridicamente dá para defender as duas posições. Só que só que a origem de toda essa confusão é o déficit, é o governo gastar mais do que arrecada e precisar de 20 bilhões. É sempre importante colocar isso aqui, porque parece que depois o governo veio com a história, Sidônio, os marqueteiros do governo vieram com a história de ricos contra pobres. Ora, o PT ele foi governo entre 2003 e 2016 e implantou programas que não iam nessa direção da justiça tributária. Tempo não faltou para fazer. Graça, a gente vai chamar um intervalinho rapidinho para quem está na TV, para quem está no YouTube, segue com a gente. Boa. E aí, Graça, se quiser completar, daí depois eu quero passar para a Mari, que eu também quero ouvir ela nessa questão do IOF, principalmente Eu, também eu, nessa declaração do Haddad, do risco sacado e tudo mais. Quero eu, te ouvir, eu, Mari, eu mas acho que é fala, isso. Graça, termina. E essa história do risco sacado que o Felipe explicou bem, ela é uma operação do varejo. Gente, isso não tem justiça tributária em operação de risco sacado. O comerciante que vende um determinado produto em 10 vezes sem juros, a pessoa vai pagar em 10 vezes, ela gera recebíveis. Esses papéis, o sujeito vai no banco e tenta antecipação dessa receita mediante pagamento de taxa, de juro. Aí, o que está aumentando o imposto é da atividade econômica. Isso recai sobre todo mundo. Não tem justiça tributária em risco sacado, tem desespero para arrecadar. E você, Mari, o que que você acha? Me fala um pouco desse imbróglio todo, essa novela. Eu acho que essa conciliação que foi, né, que foi chamada aí pelo Alexandre de Moraes uma negociação política, né? Eu acho que o governo até tem argumentos, tem jurisprudência na questão de que o governo pode usar o AF, que no final, apesar de ser regulatório, no fundo sempre gera arrecadação, mas mesmo que o governo tenha um argumento jurídico, ele não tem um argumento político, porque a decisão né, o PDL, o projeto que derrubou o, o decreto do governo, é uma decisão política, né? Então, eu acho que o governo erra em insistir, chegar lá quer dizer, chegou lá para negociar com nada, tipo assim, é tudo ou nada. Eu acho que se o governo tivesse cedido, falar, olha, vamos abrir mão de um pedaço aqui, ele conseguiria alguma coisa do IOF. Então, abre mão do risco sacado agora, pensa nesse assunto mais tarde, mas eu acho que se o governo cedesse alguma coisa, ele poderia ter conseguir. E agora eu acho que corre o risco
de derrubar tudo, né? Enfim, eu acho que agora vai ser uma. Vamos ver quem vai ter mais força ali com o Alexandre de Moraes, porque os dois lados são defensáveis, né? Então, juridicamente, acho que dá para ter tese para os dois lados. Mas eu acho que faltou no governo fazer uma. Era um fórum político ali, né, de negociação. E eu acho que o governo insistindo na tese de que não, porque eu vou conseguir, eu vou ganhar pela tese jurídica, ele cria mais um atrito com o Congresso, né? Que seria uma chance de ter de apagar um pouco os ânimos, né? De diminuir um pouco esses ânimos, e agora vai vir outros, quer dizer, podem vir outros PDLs por aí, né? Enfim, eu acho que não melhora aí as relações, né? E a gente voltou agora para todo mundo que estava aqui na TV e também continuou no YouTube com a gente. A gente está falando aqui, já estamos quase chegando ao fim do programa, gente. Passou muito rápido. Falar para Raquel que foi muito rápido, muito gostoso. Imagina, duas feras, craques, colegas aqui. E eu acho que só também para a gente caminhar, né? Essa questão do IOF, também conversando aqui com algumas fontes, é isso. Então a gente chega à conciliação que não tem, né? É isso, Graça, Mari, vê se eu estou certa. Tem argumentos defensáveis para os dois lados. A esfera política, teoricamente, mostrou aí, criou esse imbróglio, né, por falta de talvez uma conversa, uma comunicação. E agora, como muitas coisas nesse país, estamos aí na definição na cabeça do Alexandre de Moraes. Não é curioso? É isso, né? Resumir bem? Resumiu, Resumiu resumiu bem. bem, resumiu bem.